Então, vamos lá. Eu sou Thiago Freitas Marotti, monitor do componente de anatomia, é, e venho por meio deste vídeo entregar meu trabalho de conclusão da monitoria de anatomia referente ao período de 2020.2 e 2021.1. Esse trabalho de conclusão é uma dissecação topográfica do abdômen. Então, esse atual trabalho de conclusão, como eu já tinha dito, ele refere-se à dissecação da região abdominal e suas vísceras. Esse projeto foi realizado na Faculdade de Medicina de Campos, com o intuito de concluir a monitoria de anatomia 1 e anatomia 2. Vale ressaltar que esse projeto foi realizado em parceria com outro monitor e ficou de minha responsabilidade a apresentação, com foco no andar inframesocólico, bem como no trato superior do sistema urinário. Os objetivos desse trabalho vão desde divulgar o processo de dissecação, ou seja, o nosso trabalho, bem como propiciar um entendimento mais amplo da região abdominal para os futuros estudantes que irão ingressar nesse componente curricular, além também de poder desenvolver uma nova peça de estudo anatômico. Então, materiais e métodos. Os materiais que eu utilizei foi uma tesoura cirúrgica, ponta reta, uma tesoura cirúrgica ponta romba reta, uma pinça dente de rato, uma pinça anatômica, um afastador, um porta-agulha, 2 lâminas de bisturi número 11 e 8 lâminas de bisturi número 15, bem como fios de sutura de nylon. Então, a avaliação da incisão. Ficou combinado entre a gente que faríamos a primeira incisão a 2 centímetros abaixo da base do apêndice tifoide. Porém, como ficaria esse triângulo aqui, porque nós iríamos também guiar o corte a 2 centímetros abaixo do rebordo costal, tanto direito como esquerdo, ficaria esse triângulo aqui na região do tórax, que também dificultaria na hora de suturar para guardar o cadáver. Então, preferimos fazer a primeira incisão a 5 centímetros abaixo da base do apêndice tifoide. Então, aqui, a incisão primária, já na abertura, a gente já consegue identificar algumas estruturas, como o estômago, a curvatura maior, a curvatura menor, o jejunum, e algumas outras estruturas aqui que não estão muito bem identificadas. Aqui, então, já nesse outro corte, a gente já consegue avaliar melhor o fígado, o ligamento redondo, a gente já consegue ver aqui, nessa outra foto que é a direita, conseguimos já rebater o grande aumento, o mesentério. Então, vamos prosseguir. Aqui uma outra foto com uma outra perspectiva, e aqui segue um vídeo sobre como nós evoluímos nessa parte. Então, aqui é um pouco da técnica que nós utilizamos. Então, a gente colocava o mesentério e o mesocolo contra a luz, e assim a gente conseguia ver as estruturas importantes, como os vasos, os nervos, e assim a gente evitava ressecar os mesmos. Então, após a gente fazer a perfuração do mesentério, a gente iria separando as dobras do mesentério com a pinça de dente de rato e a outra pinça. Assim, a gente conseguia fazer a separação e também a preservação dessa vasculatura e desses nervos que estão presentes no mesentério. Então, agora um pouco da teoria do andar inframesocólico. O andar inframesocólico ele é subdividido em 2 câmeras, 2 partes.
E quem dá essa divisão é a raiz do mesentério. Ele vai dividir em compartimento superior, ou direito, e o compartimento inferior, ou compartimento esquerdo. Vale ressaltar que lateralmente, a ambos os cólons ascendente e descendente, a gente vai encontrar depressões que vão formar sulcos importantes, os sulcos paracólicos, que é mais ou menos onde vão se repousar os cólons. O conteúdo do andar inframesocólico compreende desde as alças jejunais e iliais, bem como os cólons ascendente, transverso e descendente. Então, agora apresentando um pouco da nossa dissecação que nós fizemos do andar inframesocólico. Então, aqui está demonstrado no 1, que é a numeração 1, é o seco, que seria mais ou menos a transição, ou ele que seria o grande marco de divisão do intestino delgado para o intestino grosso. Em 2 é o cólon ascendente. O 8 está se referindo à flexura hepática. Em 3 seria o cólon transverso. Em 9, a flexura esplênica, que por motivos de não perder esse referencial anatômico, bem como preservar também ligamentos que se encontram nessa região, eu preferi mantê-lo fixado, ou seja, ele está fixado à parede posterior e não removi ele. Outras estruturas aqui que a gente consegue observar também seria a tênia cólica, que eu não evidenciei na foto, mas está bem visível no cólon ascendente. Todo o mesocólon, os apêndices epiploicos que também estão bem visíveis aqui na imagem. As alças jejunais e mais perto do seco as alças ileais. E também os áustros, que na foto não está muito bom para identificar os áustros. Dá até para ver um ou outro, mas presencialmente está melhor. A foto não tem tanta propriedade quanto um estudo presencial. Então, aqui nessa outra imagem, uma outra visão só para demonstrar o cólon transverso, o cólon descendente e a porção inicial do sigmoide, marcado pela artéria sigmoidiana aqui, perto do 5. Então, vamos continuar. Então, falando um pouco sobre o mesentério. O mesentério, ele é uma estrutura formada pelas dobras do peritônio, que suspende os órgãos, que sustenta os órgãos da parede abdominal posterior. Essa projeção de um órgão peritoneal vai criar nele uma dobra no mesmo, que se estende da parede abdominal, envolvendo esse órgão, e volta para a parede abdominal, gerando assim uma dupla camada. Essas duplas camadas de peritônio nada mais são do que o mesentério. Mesentério, o qual vai ser responsável por toda a irrigação, inervação e drenagem, tanto linfática quanto venosa, de todos os órgãos do andar inframesocólico. Então, aqui foi a flexura esplênica que eu preferi manter fixada, por causa justamente do ligamento esplenocólico e do ligamento pancreático-cólico, que dá para ver nessa imagem. O ligamento pancreático-cólico se encontra um pouco mais inferior ao ligamento esplenocólico, mas está bem visível também aqui por causa do pâncreas e também do baço, que está aqui embaixo. Ó, aqui o baço, aqui o pâncreas e o ligamento aqui. Então aqui. Agora, falando um pouquinho da artéria mesentérica superior e das estruturas que a gente precisa encontrar na dissecação. A artéria mesentérica superior, ela vai dar 4 importantes ramos, que é o primeiro ramo, o ramo superior, digamos assim, da artéria mesentérica superior, seria a artéria cólica média. O segundo ramo seria a artéria cólica direita, que faria essa irrigação arterial
do cólon ascendente, e a artéria iliocólica, que faria essa irrigação do seco, do ilho, e também a gente teria os ramos jejunais e ileais. E eu esqueci de falar, mas a artéria cólica, ela vai fazer essa irrigação, ela vai ser a principal responsável pela irrigação até a metade assim do transverso. Então, agora na dissecação, a artéria mesentérica superior e seus ramos. Aqui já em evidência, na nossa dissecação, essa foto é para um referencial, porque eu vou fazer uma aproximação na próxima foto. Mas aqui a gente já consegue ver o cólon transverso mais em cima, superior aqui nessa imagem, a artéria cólica média, os ramos jejunais mais à direita na imagem, e logo aqui, mais à direita, o primeiro ramo saindo aqui, sem ser a artéria média, a artéria cólica média, seria justamente a artéria cólica direita. Então, aqui na imagem, só corroborando para o que eu já tinha falado, e aqui já referenciando cada estrutura observada. Então, 1 é marcado pela artéria cólica média, o 2, a artéria cólica direita, o 3 seria a artéria iliocólica, que faria essa irrigação do seco e também do ilho, na porção final do ilho, e todos os ramos jejunais, né? Os ramos jejunais e ileais. Uma outra coisa também que a gente acaba vendo nessa imagem é a veia mesentérica superior, destacado em 5, e inferior à artéria mesentérica superior, não dá para ver muito bem nessa imagem, mas dá para ver apenas já a porção meio que final do duodeno. Então, a artéria mesentérica superior meio que faz anatomicamente esse pinçamento do duodeno. Então, aqui novamente, agora falando da artéria mesentérica inferior e do que nós precisamos achar. Então, a artéria mesentérica inferior, ela é separada em 3 grandes ramos, digamos assim. A artéria cólica esquerda, a artéria sigmoidiana e a artéria retal superior. Então, falando agora um pouco da veia mesentérica inferior, a veia mesentérica inferior, assim como a artéria, ela também se divide em 3 grandes ramos, ou seja, ramos não tributárias, porque veia não tem ramo. Então, as suas 3 principais tributárias são a veia cólica esquerda, a veia sigmoidiana e a veia retal superior, que recebe os mesmos nomes dos ramos da artéria, só que essas são tributárias. Aproveitando a imagem, falando um pouco da veia mesentérica superior, a veia mesentérica superior, ela é dividida em veia cólica direita, ela é formada, na real, pela veia cólica direita e pela veia iliocólica. Então, vamos prosseguir. Aqui, então, nossa imagem também de referencial, que seria a artéria mesentérica inferior e também a aorta abdominal, que nós vamos abordar agora isso. Então, aqui a gente já consegue ver a veia mesentérica inferior, mas a próxima imagem vai abordar de uma forma melhor ela. Então, aqui, já evidenciando tais estruturas, a gente tem em 1 a aorta abdominal, em 2 já a artéria ilíaca comum esquerda e direita. Em 3 nós temos a mesentérica inferior. Em 4 nós temos quase que esse tronco, digamos assim, que é bem comprida essa veia, e deu um certo trabalho de dissecar ela, justamente por ela ser um pouco, ter esse calibre um pouco aumentado, né? Eu fiquei com receio de ressecar ela. Então, em 4 é a cólica esquerda, e em 5, desculpe-me, mas eu não achei um outro nome sem ser o epônimo, que é a anastomose de Hillel.
é essa anastomose que marca a anastomose entre a veia mesentérica inferior e veia mesentérica superior, ou seja, é a comunicação de ambas. Ou seja, aqui seria mais ou menos essa anastomose mais ou menos na altura da metade do cólon transverso. Aqui em 9, já marcado, seria a artéria sigmoidiana. Então, aqui. Em 5 também, a anastomose de Riolan. Em 6, agora a gente já consegue ver a veia mesentérica inferior. E em 7 a gente consegue ver a veia cólica esquerda. E um 8º, parece que não, mas é uma estrutura diferente. Vendo aqui que superior a gente consegue ver a artéria sigmoidiana e abaixo dela, inferior a ela, a gente encontra a veia sigmoidiana nessa imagem. Então, falando agora um pouco sobre o trato superior do sistema urinário, seu conteúdo basicamente são os rins e ureteres. Os ureteres, a sua localização, eles são a continuação direta da pelve renal e em seu trajeto para baixo ficam sobre o músculo psoas, passando medialmente as articulações sacroiliacas e em seguida inclinam-se lateralmente próximo das espinhas isquiáticas antes de passar medialmente para penetrar na base da bexiga. E os rins, sua localização, eles estão localizados ao longo das bordas do músculo de psoas e adotam, portanto, uma posição oblíqua. A posição do fígado faz o rim direito ser mais baixo que o esquerdo. Portanto, tanto na dissecação como na visualização, nessa nossa peça anatômica que nós criamos, vai ser mais fácil de visualizar o rim direito, porque ele está mais rebaixado. Então, não foi a nossa parte, nem foi proposto, porém, como eu estava ali perto, eu acabei dissecando um pouco também essa inervação do plexo lombosacral. Então, os nervos que eu dissequei foi o nervo cutâneo lateral da coxa, o nervo femoral, o nervo gênito femoral também. E também o nervo obturatório, porém eu não consegui confirmar que era obturatório, então fica a cargo dos próximos monitores que vierem dissecar, fizeram o trabalho na pelve, confirmar esse achado aí pra gente. Então, falando agora sobre a dissecação do trato superior urinário, do sistema urinário. Então, nessa imagem já consegue ver o rim, já consegue ver a veia renal direita, o rim direito, o ureter direito. Nessa imagem aqui, passando inferior, cruzando inferiormente ao ureter direito, a gente já consegue ver o nervo cutâneo lateral da coxa. E eu vou abordar melhor com vocês na outra imagem isso. Então, aqui, a visão do rim direito. Essa imagem aqui é para a gente ter um referencial, porque aquelas estruturas eu realmente vou precisar aproximar. Nessa imagem aqui, já referenciando as estruturas, marcado como 1 seria o rim direito, 2, o ureter direito, que por mais que a gente não consiga ver com exatidão nesta imagem, ele saindo da pelve renal, a gente consegue concluir que é o ureter justamente por causa dessa localização que eu descrevi antes, que o ureter, como a gente consegue ver nessa imagem, ele está passando lateralmente ao músculo psoas e já vai cruzar e vai caminhar medialmente o músculo psoas, indo em direção à pelve, à bexiga. Então, a gente consegue confirmar com certeza que esse é o ureter. Outras estruturas observadas é a veia cava inferior, em 3, em 4 seria a veia renal direita, em 5 seria a veia renal esquerda, fazendo justamente, cruzando superiormente a aorta abdominal e indo fazer essa drenagem do rim esquerdo. A gente consegue também observar na próxima imagem, aqui, marcado em 6, a veia ovariana direita. Ao lado dela, está um pouco difícil de visualizar, mas seria
mas seria a artéria ovariana, direita também aqui, fazendo essa separação. Não sei se os senhores conseguem ver. Aqui seria a artéria ovariana, direita. Então, já marcado de 7 seria o nervo cutâneo lateral da coxa, que faz parte do plexo sacral, que foi um achado. E também o 8 seria o nervo gênito femoral, mas também esse nervo é só uma sugestão, uma indicação que eu acho. Para confirmar mesmo, seria necessário também um trabalho, uma dissecação da pelve. Então fica a cargo dos outros futuros monitores que fizerem esse trabalho da pelve confirmar esse achado para a gente. Então agora a visão do rim esquerdo. Aqui também a gente já consegue ver o rim esquerdo, o ureter esquerdo. Também nessa imagem a gente vê a mesentérica inferior, a cólica esquerda que eu já abordei. Então agora já nessa outra visão a gente consegue ver o rim esquerdo, o ureter esquerdo, aqui evidenciado pelo 2. Em 6 a gente já consegue ver o nervo femoral. Como a gente conclui que esse é um nervo femoral? Porque ele está indo em direção ao ligamento inguinal, bem como ele também está caminhando lateral ao músculo psoas. Nessa a gente também consegue ver a artéria ovariana esquerda, que vai ser melhor evidenciada na próxima imagem. Aqui a gente já consegue observar o pâncreas, inferiormente ao pâncreas, a veia renal esquerda. E para contrariar, digamos assim, a topografia direita, a veia ovariana esquerda, ela é tributária da veia renal esquerda. Diferentemente da topografia direita, que a veia ovariana direita é tributária da cava. E isso vai trazer uma série de, de complicações, não, mas de diferenças, justamente por causa dessa divergência anatômica encontrada em ambos os lados. Porque a varicocele é uma doença masculina, né, que é dada por causa da varize testicular. Ela é mais prevalente no testículo, na veia testicular esquerda, justamente porque a veia gonadal esquerda ela é tributária da veia renal esquerda. Assim, ela tem que percorrer um caminho vertical. Já a veia testicular direita, ela faz um caminho oblíquo, porque ela é tributária da cava inferior. Ou seja, o lado esquerdo, as válvulas da via gonadal esquerda, tanto em homem como mulher, sofre uma expressão da gravidade, justamente porque ela faz um caminho vertical até a veia renal esquerda. E assim faz a estase na veia. Aqui então, voltando, em 3, a gente consegue ver melhor a artéria ovariana esquerda e o seu percurso, o seu trajeto. E em 6, novamente, o nervo femoral. Aqui já, essa imagem aqui é para concluir o porquê eu tive a ideia, a indicação de que aquelas veias e artérias demonstradas eram as ovarianas. Aqui a veia ovariana, no caso da imagem, à direita, e aqui, mais aqui embaixo, seria a artéria ovariana direita. O porquê eu concluí elas? Como vocês podem ver, aqui é o útero do cadáver. Aqui já, eu segurando aqui já o sigmoide. E aqui, como vocês podem ver, aqui é o ovário. E e a artéria e a veia estão comunicando com o ovário. Ou seja, sem dúvida nenhuma, aqui é a veia e a artéria
ovariana. Então, outros achados importantes aqui nessa imagem, aqui seria o nervo cutâneo lateral, que eu já tinha falado nas outras imagens. Aqui, inferiormente ao nervo cutâneo lateral da coxa, seria o músculo ilíaco. Aqui, ó, o músculo ilíaco. Aqui seria, mais ou menos, a gente pode supor que seria a crista ilíaca. E aqui, o nervo femoral, caminhando em direção ao ligamento inguinal, que não está nem um pouco visível nessa imagem. O ligamento inguinal talvez seria um pouquinho cá mais embaixo, porque aqui é o canal inguinal. Outra coisa que a gente consegue ver aqui nessa imagem, mas é como eu já tinha dito, precisa ser feita uma dissecação da pelve para confirmar que esse aqui é o ramo femoral do nervo gênito femoral. Esse aqui é o ramo genital do nervo gênito femoral, e esse aqui é o ramo femoral do nervo gênito femoral. Ou seja, precisaria de um trabalho futuro para concluir esse achado para a gente. Então, esse foi meu trabalho, essas aqui são as minhas referências. Eu usei a Urologia Geral de Smith, a anatomia, o Moore, né, anatomia orientada para a clínica, o Netker e o Sobota como Atlas. E eu quero deixar meu muito obrigado a todos os professores desse maravilhoso componente curricular, e também fazer um agradecimento especial para a Joana e Júlio também, que são os técnicos que me deram todo esse suporte para fazer essa dissecação e esse trabalho. Então, é isso. Muito obrigado.